Então, um assunto que tira o sono dos alunos e que pode cair na prova do Enem é a tal da interpretação de poemas. Se tem uma coisa que faz o cara ficar com medo na prova é que poema eles vão cobrar e como eu faço para interpretar poemas. A literatura não é uma ciência exata como a matemática, por exemplo, que você está acompanhando aí nos vídeos do Vavá, que se você souber os conceitos, souber dominar a linguagem matemática e aplicar na prova, você consegue fazer uma boa prova. A literatura, dependendo do poema que aparecer, você não consegue muito bem lidar com ele e com outros consegue. Então a melhor comparação para você entender como interpretar um poema é com um jogo de cartas. Vamos pegar um jogo como o pôquer, por exemplo. Você pode ser um exímio jogador de pôquer, ser um bom jogador, mas se você não tiver cartas, você não vai conseguir ganhar. Você pode ganhar ali por uma, duas rodadas, mas o jogo mesmo, você depende da sorte de aparecerem essas cartas. Da mesma maneira, dependendo do grupo de cartas que aparecer para você na rodada, você nem precisa ser um bom jogador. Quanto novato já ganhou jogo de pôquer por aí? Com a interpretação de poemas é a mesma coisa. Quanto mais cartas boas você tiver para interpretar um poema, melhor você vai se sair. Então eu tô aqui nesse vídeo para te passar 3 cartas que vão fazer a diferença na hora da prova. A primeira dessas cartas é entender que a estrofe do poema, no sentido de conteúdo, tem a ver com um parágrafo. Parágrafo em texto tem ideia central, estrofe também tem ideia central. Então se você não conseguir interpretar todo o poema, tente reunir a ideia central de cada estrofe. Se o poema tem 4 estrofes e você conseguir reunir a ideia central de umas 2, já dá para fazer grande coisa com a resposta na hora da prova. Se não der para tirar a ideia central, vem a segunda carta, que é a carta da figura de linguagem. Você passa o ano em todo estudando figuras de linguagem e não sabe como aplicar na hora da prova? Faça isso nos poemas. Vários poemas da literatura brasileira, você conseguir identificar 3 figuras de linguagem nele, a resposta está pronta e o poema está interpretado. A figura de linguagem é uma ótima maneira de começar a interpretação de poemas. Se nada disso der certo, apele para as características da escola literária. Grande parte dos poemas aplica as principais estratégias daquela escola. Essas 3 cartas são fundamentais para você se dar bem numa prova. E tem uma dica extra. Da mesma forma que você estuda o seu adversário na hora de ver se está na hora de blefar ou não, preste bastante atenção no enunciado. Os enunciados do Enem sempre contêm pistas para você conseguir interpretar o poema e assim fazer uma boa prova. Grande abraço.